horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, iremos ler do versículo 7 até o versículo 12. Essa é a nosso alvo da noite, né? Estudarmos aí a palavra do versículo 7 ao versículo 12. Esses versículos que são versículos aí, versículos que falam da bondade de Deus e sobre oração. Amém? Então vamos ler. Palavra de Deus em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, diz assim: Pedi e dás-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-ás, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate se abre. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe o pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vossos pais, que estás nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-los também vós, porque esta é a lei e os profetas. Amém? Amados, quarta passada o pastor esteve aqui pregando sobre o julgamento, né? Falou um pouco sobre o julgamento, sobre tirar o argueiro dos olhos, sobre o discernimento, né, dos cães e dos porcos. E depois de Jesus ter falado sobre esses três assuntos, Jesus agora ele vai falar aqui um pouco sobre oração. E dentre as coisas que a Bíblia nos incentiva está a oração. Orar é a oportunidade de nós cultivarmos um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Jesus, ele veio morrer por nós para restaurar a nossa comunhão com Deus. Pois o pecado, ele nos fez inimigo de Deus, mas por meio de Jesus, nós somos presenteados com a oportunidade de viver um novo relacionamento com Deus. Isto é, construir uma amizade com Deus. E a oração é uma das formas pelas quais vivemos este relacionamento. Os seguintes versículos que nós vemos aqui, do 7 até o 12, versículos que falam sobre oração que respondem aos problemas que o crente possa ter à vista das instruções sobre o quê? Sobre o julgamento que Jesus havia acabado de falar, sobre a trave do olho, sobre a necessidade de poder discernir os cães e os porcos. Porque ele sabia que para lidar com isso, para nós podermos lidar com isso, isso exige sabedoria do alto. Isso exige que nós possamos ter sabedoria e discernimento. Então, Jesus, o que ele faz? Ele incentiva seus seguidores a pedir, buscar e bater,
para que essa deficiência ela seja suprida em nós por Deus. E o que nós vemos aqui é a ordem crescente dessas palavras, de pedir, buscar e bater. Nós vemos aqui uma ordem crescente. E as suas formas contínuas aqui, elas nos sugerem que, além de perseverança, devemos ter uma oração frequente por toda e qualquer necessidade que temos. Então, Jesus aqui, ele nos incentiva. E logo quando nós olhamos aqui para esses versículos, nós vemos algo aqui que é persistência, persistir. Algo que está bem explícito aqui nesses versículos. E a palavra persistir, ela quer dizer que ela diz o quê? Que ela significa que é continuar com firmeza. Ela quer dizer que nós devemos continuar algo com firmeza. A palavra persistir, ela significa que é uma característica daquilo que não desiste fácil. É como um aroma que se mantém por longo tempo após ele ser expelido no ar. É como também um sabor que, depois de você degustar, permanece no seu sentido. Então, agir com persistência logo é ser esforçado e focado, sem se deixar o quê? Abater facilmente por críticas ou negativas. E esse persistir que nós encontramos aqui dentro, por detrás aqui desses versículos, é como respirarmos. Segundo a ciência, nós respiramos de 12 a 20 vezes por minuto. E nós vemos que o que mostra aqui é o quê? A repetição de uma ação. Nós respiramos de 12 a 20 vezes por minuto. Então, quer dizer, a gente respira e nem percebe, né? Você acaba nem percebendo quantas vezes nós respiramos por minuto ou por segundo. Mas Jesus, ele diz em Mateus 7, ele vai dizer: peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Amados, esses imperativos que nós encontramos aqui no versículo 1, onde diz: pedi e dar-se-vos-ás, buscais e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-ás. Eles estão todos aqui no presente. Isso significa que essa regra tríplice de oração, ela é o quê? Ela é uma ordem do falante para o ouvinte. E essa ordem, ela é absoluta. É como se tivesse, como foi dito lá nos 10 mandamentos, não matarás. Ela também é da mesma forma, ela é uma ordem absoluta. No versículo 7 aqui, no versículo 7, então, nós vemos que com isso, Jesus, ele está se referindo a diferentes formas de orar aqui. E quais são elas aqui? Pedir, como a palavra já, ela mesma diz, né? Por ela só. Simplesmente pedir. Buscar, que significa que aquele que ora, ele vai à busca daquilo que ele pede. E bater a porta, que significa ser perseverante. Ser constante na oração. No versículo 8, ele diz assim: porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus, então,
ele acrescenta, ele diz, pois todo aquele que então pede, ele vai receber. Todo aquele que buscar, ele vai encontrar. E todo aquele que bater, a porta será aberta. Amados, todos aqueles que oram bem, todo o que pede, ele receberá. Seja judeu, seja gentil, seja jovem, velho, seja rico, pobre, servo ou senhor, alto, baixo, doutor ou indoutor, independente, todas das mesmas maneiras são bem-vindos ao trono da graça. Desde que se a ele forem por fé. Então nós vemos a fé envolvida nisso tudo aqui. Jesus, ele diz isso, né? Como podemos explicar aqui, se Jesus ele diz que tudo o que nós pedimos, nós receberemos? Como explicar as ocasiões, então, que oramos e não recebemos? Como resposta, aquele pedido feito, precisamos admitir que é comum, quando nós lemos aqui, nós ouvirmos neste versículo, que Jesus está dizendo assim, que Jesus está dizendo assim, pois todo o que pede, recebe o que pediu. Muitas pessoas só veem dessa forma, né? Que tudo que pedir, ela vai receber. Mas, na verdade, ele diz que tudo que pede, recebe. Ou seja, Jesus disse que quem pede vai receber, e não que vai receber aquilo que pediu. Isso é importante para nós, pois isso vai deixar bem claro para nós que nossas orações elas não cairão no vazio. Que Deus ele sempre está escutando as nossas orações. Essas três formas de orar não está posta como uma, estão impostas, né, como uma necessidade. Elas, na verdade, estão impostas como uma necessidade. Então, amados, nem sempre vai ser da forma que nós queremos. Mas sempre nós seremos respondidos. No versículo 9, olha o que vai dizer. E qual dentre vós é homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? Então nós vemos aqui três formas de orar, que são postas aqui então como uma necessidade, que ele diz que precisamos pedir, que precisamos ir em busca das coisas de Deus e precisamos ser perseverantes. Persistir, não desistir. O correto de pedir leva a pessoa a entender que ela mesma precisa ir atrás, se esforçar para receber. Quando nós olhamos aqui para essas três regras, aqui que Jesus nos deixa, que é pedir, buscar e bater, logo quando nós olhamos para ela, nós vemos que a palavra pedir, ela não existe por si só. Quando nós vemos a palavra pedir, logo vem à minha mente que quem pede, que quando pede, alguém pede. E quando pede, a gente pede para alguém. Então, essa palavra pedir, ela depende de alguém pedir. E pedir para alguém. Nós vemos que a palavra buscar é da mesma forma. Para buscar, ela depende de alguém que busca algo. A palavra bater é da mesma forma. Ela depende de alguém que bata.
Então, amados, essas palavras, ela depende de uma ação, de um se esforçar, de alguém para fazer. E assim, na vida física, assim é, na verdade, na nossa vida física. Não adianta nós pedirmos pela saúde, se eu mesmo não cuido da minha saúde. Não adianta, na vida material, não adianta eu pedir pelo pão, se eu não vou atrás de trabalho. Na vida espiritual, não adianta eu pedir que Deus esteja comigo, se eu mesmo não vivo comprometida a estar com Ele. No versículo 10, aqui, ele vai dizer: e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Deus, ele é onisciente. Ele sabe o que necessitamos, o que desejamos e o que é bom para nós. Nós nunca suponhamos que o Pai Celestial, que nós pediríamos, que o Pai, que Deus pediríamos que nós orássemos, e em seguida Ele iria se negar a ouvir ou nos dar algo que nos prejudicasse. O Senhor, Ele sempre tem algo para nós que é ainda e até melhor do que aquilo que nós pedimos. Deus, ele dá somente boas coisas, mas que talvez não corresponda àquilo que gostaríamos de receber. Muitas vezes aquilo que eu acho que é bom para mim, na onisciência de Deus, não é bom. Então eu devo confiar que tudo que Deus me dá sempre vai ser o melhor para mim. No versículo 11, vai dizer assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vossos pais, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Aqui, logo no início, ele vai dizer assim: se vós, pois sendo maus, Jesus faz aqui uma referência à natureza pecadora do homem. Aqui o Senhor, ele confirma a doutrina do pecado original. E aqui eu continuo falando, ele quer sempre o melhor para você. Se você pede algo que você acha que é bom para você, Deus, ele tem sempre o melhor. Às vezes aquilo que eu penso que é bom para mim, na onisciência de Deus, às vezes não pode ser bom para mim. Então Deus, eu tenho que confiar que ele sempre vai buscar o meu melhor. No versículo 12, vai dizer assim: portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vos, porque esta é a lei e os profetas. O verso 12, ele proclama o grande princípio e a lei dourada ou regra de ouro, que está lá em Levítico 19, 18, que vai dizer: ame o próximo como a si mesmo. Essa é a manifestação aqui na prática do amor cristão. Na palavra aqui inicial, portanto, quando ele vai dizer aqui, logo no início do versículo, portanto, vê-se aqui uma conexão entre uma relação entre Deus e o homem, e do homem para com o seu próximo. Cristo, ele veio o quê? Ele veio nos ensinar não só o que temos a saber e crer, mas o que temos de fazer, não só para com Deus, mas também para com
os homens para com o próximo, não só para com os que são do nosso partido, da nossa denominação, mas para com todos, independente daquele qual seja, se é meu amigo de infância, se é meu amigo próximo, se é um amigo afetivo ou não, eu tenho que fazer o bem para ele, com todos aqueles com que nós temos relacionamento. Devemos amá-los. Devemos fazer ao nosso próximo aquilo que sabemos ser bom e razoável. Em nosso trato com os homens, nós devemos nos colocar primeiro no mesmo caso que a pessoa, na mesma circunstância que a pessoa está vivendo, com aqueles os quais nós se relacionamos. E aí, depois que eu me coloco no lugar da pessoa, vivendo nas mesmas circunstâncias, aí eu ajo em conformidade com isto. Aí nós vemos que tudo isso se define em antes o amor do que o julgamento. A oração, amado, ela é o meio designado para conseguirmos o que nós necessitamos. Nós devemos orar frequentemente e nós devemos fazer da oração a nossa ocupação e sejamos sérios e fervorosos na oração. Peçamos como um pedinte pede pela esmola. Busquemos como se fosse buscar uma coisa de alto valor que nós perdemos. Bater a porta como que deseja entrar, o que anseia para entrar na casa. E eu finalizo dizendo o versículo que está onde Jesus disse em João 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre sua vida. E espero que você tenha compreendido e entendido. A gente deu uma acelerada aqui, mas espero que os irmãos tenham compreendido. Amém? Passar para o pastor. Amém. Então vamos orar. Amém? Agradecendo. E que a graça do Senhor abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido. Pai, te agradecemos, Deus, pela tua palavra, Senhor, que veio em nossos corações essa noite. Que a tua graça continue se derramando sobre este lugar, sobre os membros dessa igreja, Senhor. Te peço, Deus, que nesta noite, Pai, o Senhor possa nos guardar em segurança, que a Tua palavra, Deus, seja cravada assim em nossos corações, que nós possamos, Deus, fazer sempre a Tua vontade, Senhor. Deus, te louvo, Senhor, pela vida do pastor, pela vida da família do pastor, que o Senhor possa, sim, Deus, acampar os seus anjos em volta, protegendo, guardando. Também te louvo, Deus, pelos membros dessa igreja, por esta igreja, que o Senhor venha abençoar, Pai, a cada família, Senhor. Que o Senhor possa guardar, proteger. Deus, também te peço, Deus, pelos enfermos, que a tua graça possa se derramar sobre a vida, que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar. Que, Pai, que todos aqueles, Senhor, que esteja necessitando, meu Pai, da tua força, da tua graça nessa semana, que o Senhor possa estar com a sua mão, protegendo, guardando e ajudando, meu Pai, a passar por cada dificuldade, por cada necessidade, e que no domingo nós possamos estar aqui e contar as vitórias que o Senhor nos deu nessa semana. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, te agradeço pelos nossos vizinhos, te agradeço por esse bairro, te agradeço por cada comércio que tem neste lugar, pelas escolas, pelos postos de saúde.
Deus, pela delegacia que nós temos aqui em cima, que o Senhor continue abençoando, guardando, protegendo, Deus, nosso bairro. Te louvamos e te agradecemos, em nome do seu santo Filho Jesus. Amém. Amém, amados. Tenham uma boa semana. Que Deus abençoe. Lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for